Mulher, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive com a barriga inchada diariamente, cheia de gases, talvez até um intestino preso ou uma diarreia, um incômodo que te acompanha quase que o dia inteiro? Bom, então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar como que você vai desinchar a tua barriga mudando apenas três coisas na tua alimentação. Se você está aqui agora e não me conhece, é um prazer. Meu nome é Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui eu te ajudo a perder a barriga de forma saudável através do intestino. E ontem, da onde veio esse vídeo, né? Ontem eu estava conversando com uma seguidora que veio justamente trazer esses pontos para mim. Ela falou: Lucas, eu acho que eu estou inflamada, porque eu vivo inchada o dia inteiro, minha barriga vive estufada, eu vivo cheia de gases. E aí eu perguntei: bom, qual é a sua dificuldade com relação à alimentação? Porque esse é o ponto principal. Se a sua barriga vive inchada, está com gases, é um aspecto digestivo, é um aspecto intestinal. Mas vamos lá, vamos falar da alimentação. Ela falou: olha, o meu único problema na alimentação é quando eu como algo que eu não deveria comer, que me deixa inchada. Aí eu falei: bom, você segue uma alimentação que te ajude a desinflamar? Ela falou que não. Aí eu fiz uma outra pergunta: você controla o que você come? Você se preocupa em escolher os alimentos certos, combinando eles para te ajudar a não ficar nesse estado? Aí ela falou: bom, eu pesava os alimentos, mas agora, como eu tenho uma noção de, de quantidade, eu não peso mais. E aí, aqui está um grande erro quando a gente fala de controle alimentar. Inclusive, isso é uma das coisas que eu faço dentro do meu atendimento, né? Uma coisa que eu exijo é o controle, mas isso é um dos grandes erros que grande parte das pessoas, quando começam a ter esse comportamento, eles cometem depois. E antes de eu falar por que isso é um grande erro, né, isso que ela falou é um grande erro, eu vou apresentar para você logo o que você tem que fazer para acabar com essa barriga inchada e começar a desinflamar o seu intestino, tá? Isso é dividido em três passos. Primeira coisa, você tem que entender que todos esses sintomas, barriga inchada, gases, intestino preso ou diarreia, dores abdominais, estômago alto, essas questões digestivas, né, sensibilidade alimentar, baixa quantidade nutricional, baixa quantidade de nutrientes no sangue, você faz um exame, você vê lá que tua vitamina B12 está baixa, teu ferro está baixo, enfim, tudo isso é uma consequência de uma inflamação intestinal. Porque é no intestino que você digere os alimentos e absorve os nutrientes. Então, todos esses sintomas, eles são um reflexo de um intestino comprometido. E quando a gente fala de inflamação intestinal, quando a gente fala de, né, aí vamos falar do oposto, quando a gente fala de desinflamar o intestino, a gente tem que falar do quê? Alimentação. É o ponto inicial. Ponto inicial, alimentação. E quando falamos de alimentação, a tua alimentação, ela precisa estar baseada nesses três passos, nessas três coisas. A primeira coisa é combinar os alimentos da forma correta. Um grande erro quando a gente fala de alimentação, combinação, é, por exemplo, pão com manteiga. Pão com manteiga, você tem uma combinação totalmente vazia de nutrientes. Então, pão é farinha, açúcar e sal, e manteiga é gordura. Não tem nenhuma qualidade nutricional. E isso traz uma inflamação intestinal e faz com que você entre numa carência. Vamos botar assim, a carência nutricional. Então, nós precisamos estar atento a escolhas. A escolha, primeiro, eu preciso ter escolhas mais coerentes. Em vez de pão com manteiga, eu posso botar um pão com ovo e uma fruta. Coerentes com o quê? Um valor nutricional. Poxa, eu sei que ovo é muito bom. Eu sei que fruta é muito bom. Então, a partir desse ponto, você começa a olhar para os alimentos e perguntar: isso aqui é nutritivo? Isso aqui é mais saudável do que aquele outro? Essas são duas perguntas que você pode começar a se fazer. Existem várias combinações que você pode estar trabalhando e com certeza você sabe, né, o básico. Então, por exemplo, você sabe que com pão com ovo é legal, você sabe que uma tapioca com ovo é legal, você sabe que um iogurte com fruta, um iogurte com semente é bom, você sabe que arroz, feijão e carne é legal. Então, se você for pro básico, você vai conseguir comer de uma forma correta.
E aí, qual é o problema que faz você ficar inseguro ou insegura? As crenças. Ah, mas falam que tapioca não é bom. Falam isso, falam aquilo. Esquece isso. Vamos começar com o ponto mais básico, que é comer melhor. Que é escolher alimentos mais condizentes com o que é mais nutritivo. Porque quando a gente olha para o passado, na época da sua avó, não existia esse negócio de que tapioca não é bom, carboidrato engorda, não existia isso. Isso veio agora, recente. E quando a gente fala de intestino, a gente precisa estar atento à qualidade nutricional. Então, combinar os alimentos da forma correta. Evitar ficar comendo, por exemplo, industrializado. Torrada, biscoito creme crack com café. Isso é um péssimo alimento, uma péssima combinação. E você sabe que comer um pão com ovo é melhor. Mas você não faz. Então, esse é o primeiro passo, né? Então a gente está falando de qualidade nutricional, aumentar a qualidade. Porque quando eu tenho mais nutrição, eu consigo ter todos os benefícios desses nutrientes. Então eu vou ter um processo anti-inflamatório, eu vou ter um processo antioxidante. Dependendo do alimento que você coma, tem um efeito antibacteriano. Então você consegue eliminar as bactérias ruins, você consegue eliminar as toxinas, você consegue diminuir a inflamação a partir dessa nutrição. O segundo ponto é estar atento, através dessas escolhas mais intencional e mais consciente, quais são os melhores alimentos para você. E isso aqui muda o jogo. Porque quando você começa a ter esse tipo de comportamento e automaticamente você, ao se observar, identifica que, cara, eu comi um pão, fiquei inchado. O pão não é bom para você. E aí, nesse primeiro momento, é importante você tirar o pão, ficar pelo menos ali 15 dias sem comer um pão, para você evitar, né? E quando eu falo do pão, eu tô dando só um exemplo. Você pode identificar vários alimentos que você come hoje que te geram uma irritação. E aí, consequentemente, uma inflamação. E eu vou trazer alguns que podem estar fazendo isso. Mas essa auto-observação é importante, porque posso dizer que eu não fale algum aqui, e aí você note que ele também está te irritando. Mas quando você faz isso, você já começa a mapear quais são os melhores alimentos para você agora. Porque, veja, o seu intestino está inflamado. Então é uma condição atual. Quando você desinflama, é uma outra condição. E aí talvez o alimento que hoje está te gerando uma irritação, esse inchaço, esse mal-estar, ele está causando porque o seu intestino não está conseguindo processar ele direito. Então não é uma questão de que esse alimento ele te faz mal. Ele te faz mal agora. Mas quando você desinflama o intestino, ele consegue lidar com isso. Ou talvez é só uma questão de tolerância. Você talvez não dê conta de comer um pão inteiro, mas meio pão você já consegue, o teu intestino dá conta. Então veja que é um estudo. E quando você começa a ter essa intencionalidade, essa conscientização, você se desprende das crenças. Porque um alimento, ele não necessariamente é ruim para você e ruim para o outro também. Não é porque falam que o leite é inflamatório, que o pão é inflamatório, que você tem que eliminar isso da tua vida. Porque tem muita gente que está saudável hoje, que come pão, que toma leite, laticínios, e não tem problema nenhum. Assim como tem várias pessoas que não comem essas coisas e quando você vai avaliar, tá com a saúde desequilibrada. Então, a melhor forma de você avaliar o que é bom e o que é ruim, para você, é ter essa conscientização. Então aqui, nesse ponto, quando a gente começa a combinar, né, essa preocupação, eu vou começar a observar, cara, como que eu me sinto depois que eu como um feijão? Então você tem lá o hábito de comer arroz e feijão. Mas sempre quando você come arroz e feijão, você sente inchada, com gases. Por quê? Porque o feijão, ele é rico em FODMAPs, por exemplo. O FODMAPs é um carboidrato que não é digerido. Então ele chega no teu intestino e ele fermenta. Só que quando você tem uma inflamação instalada, o que é essa inflamação? É um intestino que está recheado de bactérias ruins. É um intestino que não produz substâncias adequadamente. Então, primeiro, ele não consegue digerir, porque ele não libera, por exemplo, enzimas digestivas, que vai ajudar na digestão. Segundo, quando esse alimento ele chega lá no intestino grosso, esse intestino está recheado de bactérias ruins, essas bactérias, por exemplo, fermentam e produzem muitas toxinas. Essas toxinas, elas te incham, elas te deixam intoxicado, então você fica meio para baixo, meio sonolenta, meio sem energia, sem disposição, sem contar o próprio gás através da fermentação que gera esse estufamento, que gera esses gases que você sente, principalmente gases fedorentos, que junto com uma produção de gases que tem o metano também, né, o que dá o cheiro. Então, é necessário começar a olhar para isso. Então tem o feijão, tem o brócolis, tem a couve-flor, tem a maçã, tem vários alimentos. Se você for botar na internet,
alimentos ricos em FoodMap. Você vai ver uma lista. E aqui é importante você começar a observar se você sente ou não sente. Alho, cebola. Então, quando você começa a ter essa conscientização, esse mapeamento, pronto. Você agora está tendo escolhas mais coerentes com aquilo que você precisa hoje, com aquilo que você suporta hoje. Isso aqui muda muito o teu cenário. A segunda coisa é o que a gente chama de pesar os alimentos. Controle das quantidades. Eu falo assim, controle das quantidades. E quando eu falo controle das quantidades, eu estou me referindo sempre a pesar os alimentos. E eu sei que você pode agora pensar, nossa, mas pesar, eu preciso realmente isso, que absurdo, eu vou ter que ficar escrava da balança, meu Deus, para ir. E aí eu quero te ajudar a mudar esse pensamento. Tudo é uma forma que a gente percebe a coisa. Eu sempre digo que ter esse controle, ter essa, entre muitas aspas, obsessão, ela vai te ajudar a mudar o teu quadro. Então vamos lá. Se você hoje pudesse resolver todos os problemas que te incomodam, que te tiram a qualidade de vida, em 10 dias, você faria? O que você faria, o que você estaria disposto a fazer para resolver o teu problema? Para emagrecer, para perder barriga, para acabar com esses sintomas. É isso. Pesar os alimentos vai te trazer essa assertividade na quantidade calórica e nutricional. Então o seu corpo, hoje, ele precisa de uma quantidade de nutriente. Para você manter o seu peso, para você emagrecer ou para você engordar, você vai precisar de uma quantidade calórica específica para cada situação. E eu vou trazer uma analogia para você conseguir entender mais isso. Hoje você tem um custo de vida. Então você tem, vamos botar que o teu custo de vida seja R$2.000. E você trabalha. Você trabalha num emprego que pelo menos te pague R$2.000 para você manter o teu custo de vida. Agora, vamos supor que você simplesmente não saiba, o teu chefe fala assim, ó, você não vai receber mais R$2.000. E aí você vai perguntar, bom, quanto que eu vou receber? Ele vai falar assim, não sei. Vai depender do mês. Pode ter mês que você vai receber 2.000, pode ter mês que vai receber 3.000, pode ter mês que vai receber 1.000. Você concorda comigo que quando você não sabe o quanto você vai receber, automaticamente você já pensa assim, ó, e agora? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que esse mês eu vou poder gastar isso? Você começa a ficar em dúvida. Você começa a ficar mais... você se previne, você evita situações, você não tem certeza. Isso acontece com a tua alimentação. Quando você não tem o controle, você está, de repente, comendo mais do que você deveria, então você ganha peso. Você está comendo a mesma coisa que você precisa, então você mantém o teu peso. Ou você está comendo muito pouco mesmo. E aí você tem um efeito reverso, que é reduzir o teu metabolismo. E aí você entra no modo de acúmulo. Isso também serve para nutrição. Então, às vezes você está lá recebendo uma quantidade de nutriente legal. Às vezes não. E quando a gente olha o longo prazo, então vamos falar assim, de 30 dias, que é o que a gente tem que observar, cara, você teve várias situações que você estava com fome, e aí você comeu mais porque você estava com fome, então você gerou esse gatilho. Você estava numa situação que estimulou você a pegar um negocinho aqui, então estava lá no buffet, pô, acabou de sair uma batata frita cheirosa, você ama batata frita, tá ali bonitinha, aí você vai lá, deixa eu pegar só um pouquinho aqui, porque estimulou você. Mas quando você começa a se regrar nesse quesito de combinar os alimentos certos, pesar os alimentos, você começa a ter mais controle sobre tudo. E quando você tem mais controle sobre essa tua alimentação, esses aspectos, dificilmente esses gatilhos eles vão ser acionados. Por quê? Porque quando você está certinho, você provavelmente já viveu isso, você fica mais focada, você fica mais motivada, você tem mais resultado. Ao mesmo tempo que quando você não está fazendo, você fica mais tendenciosa a errar. Você não tem resultado, logo você fica mais desanimada, mais frustrada. E aí isso te leva a, já que eu não estou tendo resultado, já que não está funcionando, vou me permitir. Para que eu vou ficar aqui sofrendo, me privando, se nem resultado eu estou tendo? Não está valendo a pena. Então, você aceita esse tipo de comportamento. E aí, isso é importante para trazer toda essa sua mudança, tanto numa questão emocional,
quanto uma questão comportamental. E qual é o grande erro das pessoas, como foi dessa seguidora, quando começa a ter esse tipo de hábito de pesar os alimentos? É acreditar que agora já sabe. É chegar e falar assim, não, agora eu sei a quantidade, parei de pesar. Só que quando você para de pesar, você volta para aquele tipo de cenário que é muito mais sugestionável. Porque mesmo que você tenha uma noção, você, em algum momento, vai ser influenciado pela tua emoção, pelo ambiente, sabe? Então é o exemplo que eu acabei de dar. Você tá num restaurante, se você tiver com muita fome, cara, você tá... É o cheiro, é a visão, né? É o jeito que o alimento tá ali. Às vezes ele tá, cara, aquele queijo gratinado, sabe? Lindo, cheiroso, você ama aquele alimento. Pronto, você come. Você vai tender a comer. E aí a gente tem que olhar isso no longo prazo. Então, isso é um grande gatilho para o erro e ao mesmo tempo é um caminho que você precisa seguir para você começar a ter o controle sobre as quantidades certas que você precisa comer. E tem outro ponto, quando você não controla e quando você come demais, você sobrecarrega o teu intestino. Não é só um aspecto de aumentar o consumo calórico, mas é de você sobrecarregar, você está jogando uma enxurrada de coisas para ele digerir. Então isso também prejudica a saúde do teu intestino. Então o controle garante isso. E por fim, o terceiro passo da tua alimentação é ter uma frequência padronizada de refeições. Então dentro do meu método, o que eu defendo é uma frequência de 5 refeições. Café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E por que é importante seguir essa frequência? Porque você começa a estruturar uma rotina de alimentação diária. Essa rotina, ela vai te trazer vários benefícios com relação, por exemplo, vai regular os teus hormônios de fome e saciedade. Porque quando você tem essa frequência constante, então todos os dias você vai fazendo, né, naqueles determinados horários, aquelas refeições, os seus hormônios eles vão se mantendo mais estáveis. Então isso permite com que você fique mais saciada, isso permite com que você se mantenha mais na dieta, evita com que você fique beliscando alguma coisa, evita com que você chegue no jantar e coma igual uma capivara raivosa, ou então chegue no buffet, no almoço e coma coisas que você não deveria comer e você está comendo. Justamente por quê? Porque você está sendo influenciada pela fome. Talvez, se você for aquela mulher que não faz lanche da tarde, você ou belisca alguma coisa ou chega à noite e come demais. Então isso ajuda você a evitar esse tipo de coisa. Outro benefício, você começa a acelerar o teu metabolismo. Porque a cada refeição, você é como se estivesse jogando lenha na fogueira. E essa lenha, ela alimenta aquele fogo, aquela chama, ela aumenta, né, a intensidade. E esse processo de aumentar o metabolismo faz com que o teu corpo tenha mais facilidade de queimar a gordura. Outro benefício, como você está se alimentando constantemente, mandando energia, mandando nutriente, o seu estado energético ele fica mais equilibrado. Então você passa o seu dia tendo mais estabilidade na tua disposição, na tua energia de fazer as coisas. Você não vive aquele dia de altos e baixos, do tipo, demorei para acordar, então você levanta, sem energia, sem disposição, até você engatar, sei lá, já são 10 horas da manhã. Aí você vai, 10, 11, quando bate meio-dia, pronto. Buf, depois do almoço você tem a queda abrupta na tua energia. Aí você fica molenga, vontade de dormir, com sono. Aí você só vai acender de novo ali para 2 da tarde. Aí pronto, você acende, você tem mais um pouco de produtividade e daqui a pouco cai de novo. Ou seja, quando você vê no teu dia, você teve uma produtividade, uma disposição 4 horas, 5 horas no máximo. Por quê? Porque está desequilibrado. Os teus hormônios estão desequilibrados, o teu metabolismo está lento, está tudo desequilibrado. E aí então, quando você traz essa alimentação mais equilibrada, regular, consistente, isso começa a ficar mais estável. E o outro benefício que eu gosto muito também, né, e ajuda demais, principalmente quem tem problemas de intestino preso, é que você regula o seu intestino. Você mexe no relógio intestinal. Por quê? Cada refeição é um estímulo natural para o intestino funcionar. É como se fosse um laxante. Por quê? Porque quando o alimento ele chega no teu intestino, ele estimula o intestino a movimentar aquele alimento, a produzir substâncias que fazem esse movimento intestinal acontecer. Então não é só uma parte, é o intestino todo. Então se você come de manhã, aí depois você tem uma segunda refeição,
A segunda refeição ela está estimulando a primeira a se locomover. Então você tem lá uma absorção de nutriente, aquilo que não serve forma as fezes. Aí você tem lá um pouquinho de fezes. Fez a segunda refeição, fez a digestão, tal, absorveu o nutriente. Tudo isso aqui que está acontecendo, que o intestino está se movimentando, aquelas fezes da primeira refeição está se movendo lá no intestino, aos poucos. E aí essa segunda, o que não servir, junta lá com a primeira. Isso vai fazendo com que você tenha esse movimento natural. Além disso, o intestino ele começa a se adaptar a esse estímulo. Então hoje, se você tem o intestino preso, com certeza por uma questão inflamatória, mas ao adequar a alimentação a esse padrão, você vai desinflamar. É uma questão mecânica, então não tem estímulo, né? A tua alimentação está toda desequilibrada, não tem a quantidade. Às vezes come demais, fica entalado. Às vezes come de menos, não tem estímulo. Às vezes está comendo uma qualidade péssima, então está inflamando. Então quando isso muda, ele se reequilibra, ele está sendo nutrido, ele está sendo estimulado, ele volta a funcionar regularmente. É tão poderoso isso que eu tenho paciente que em 7 dias voltou a fazer cocô naturalmente. Coisa que ficava 7 dias se não tomasse laxante. Outras pacientes que já vivem, sei lá, há 10, 20 anos, 14 dias voltaram. Foi no máximo, uma paciente que no máximo destravou o intestino, levou tempo, foi 21 dias. No máximo, foi o tempo. Sem laxante. Foi só com alimentação, só seguindo essas 3 coisas. Então, quando você segue esses 3 passos, tua alimentação está enquadrada dentro desses 3 elementos, você vai ter um estímulo natural de nutrição, um estímulo natural de equilíbrio orgânico, né? Um equilíbrio do teu próprio sistema, da parte de substâncias, enzimas, toda uma questão interna se autoequilibra. Porque agora você está expondo o corpo a um padrão alimentar, a um comportamento alimentar que ajuda ele a se equilibrar. E a partir disso você começa a ver grandes mudanças. Barriga já não fica inchada, você dá uma aliviada naquele estômago alto, então teu estômago ele reduz, a gordura abdominal diminui, o teu intestino começa a funcionar, teu peso começa a baixar, tudo muda. Teu sono melhora, tua energia aumenta, uma série de coisas melhoram. Isso em 10 dias. Algumas coisas já começam antes, mas em 10, 15 dias você já sente uma mudança extraordinária. Então, se você se dedicar a fazer isso, você vai perceber o resultado que você vai ter. Se você tem um cardápio, eu oriento você a seguir esse cardápio. Se você não tiver um cardápio, um plano alimentar que esteja estruturado nisso, eu desenvolvi o cardápio Desinflama. Ele tem tudo que você precisa para começar a desinflamar seu intestino. Tem as combinações certas dos alimentos, então você vai ter lá todos os alimentos que você precisa comer, alimentos simples que você tem em casa, como arroz, aveia, frutas, legumes, frango, ovo, coisas simples, só que combinado da forma correta, nas quantidades certas, então tem lá o peso certinho que você tem que fazer, que você tem que comer, e na frequência, as 5 refeições. Então tudo adaptado justamente para você só garantir o cardápio, baixar e seguir. Esse cardápio ele foi desenvolvido para 15 dias, justamente com o intuito de te ajudar a destravar, te ajudar a dar o primeiro passo. Talvez hoje você esteja travada, talvez hoje você esteja procrastinando o teu emagrecimento, a tua melhora da saúde intestinal, talvez hoje você não tenha um investimento para pagar um nutricionista. Então esse cardápio ele entra como primeiro passo, R$50, R$ 49,90 você tem acesso a ele. É só você adquirir ele, baixar como eu falei e seguir, se dedicar a isso. Só isso. Você vai perceber que em 15 dias você já vai ter a oportunidade de baixar até 4 quilos, vai melhorar a saúde do seu intestino, barriga inchada, estômago alto, gás, intestino preso, tudo isso vai ser eliminado. E aí você vai vir aqui de novo esse vídeo e falar assim, Lucas, tive todo esse resultado, isso é real. Tá bom? Então se você quiser adquirir ele, aqui embaixo na descrição tem um link, é só você adquirir. E me conta aqui o que você mais sofre hoje com relação ao intestino. Se é estômago alto, se é barriga inchada, se é gases, se é intestino preso, o que você de fato hoje gostaria de resolver, se você pudesse resolver.